ao nosso 5º episódio do Entre Elas. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Eu sei que eu sempre falo isso em todos, mas de verdade, essa é muito especial. E, gente, a Aline, missionária, formada em serviços sociais. E a gente trouxe ela para esse episódio de hoje, levando em consideração o que está acontecendo no Afeganistão. Então a gente vai bater um papo sobre os refugiados, que eu acho que sair você tira de letra. Aline, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui, é um desafio, né? Como a gente já conversou nos bastidores. Mas estamos aqui superando também, né, os nossos medos. E é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né, da realidade dos refugiados. Aline, já para começar, assim, antes da gente entrar, né, a falar um pouquinho sobre o Afeganistão, um testemunho seu, qual foi uma situação que você se deparou com a mulher sendo refugiada, assim, uma situação que te tocou, uma experiência que te marcou? Já fazem 8 anos que eu estou em missões, 6, né, trabalhando com essa questão da migração, de refúgio. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa organização em Curitiba que a gente fazia acolhimento de cristãos perseguidos, né? Sim. E numa dessas pessoas atendidas, dessas famílias acolhidas, a gente acolheu um casal. Eles vieram de um país da África, né? E ela passou a sofrer perseguição porque ela era muçulmana e ela se converteu ao cristianismo. E aí a família dela começou a perseguir muito, né? A própria família. A própria família, porque para eles é uma desonra, né? E aí dentro, né, a gente acolheu essa família, a gente acompanhou. Uhum. E um dia a gente chegou e eu percebi que ela tinha marcas de violência, né? E eles eram cristãos. E aí eu fiquei assim, nossa, aconteceu alguma coisa, né? E aí eu fui perguntar, nossa, o que aconteceu? Você machucou, né, e tal. Ela, eu bati em tal lugar. Só que a história não... A velha desculpa, né? Não colou. Não colava, né? E aí, com o passar, né, a gente foi trabalhando, investigando, e aí depois ela foi testemunhando que no país dela era muito comum ela apanhar na rua de homens por motivo nenhum, né? Então, para ela, sofrer violência não era algo violento, era algo comum, era algo da rotina, né? Então, era tipo assim, ela tá passando na rua e ela apanhava do nada. Porque o cara não gostou dela, ou porque, sei lá, ela passou na frente dele, enfim. São coisas muito banais, né? E aí, quando a gente se deparou com essa situação, eu, como formada em serviço social, assistente social, a gente trabalhava um pouquinho sobre a cultura, né? Ensinava português e trabalhava a cultura brasileira. E eu sempre fazia questão de introduzir nesse ensino, né, nesse tempo de compartilhar com eles sobre a cultura, sobre o direito da mulher, sobre a questão da violência contra a mulher, que era crime, que existia uma lei no Brasil que tem uma penalidade, qual era o número que tinha que ligar. E até a gente falava assim, olha, às vezes não é nem você que vai denunciar, mas se um vizinho escutar que alguém está apanhando, né, as pessoas podem fazer denúncia anônima, né? Por quê? Para trazer uma consciência de que aquilo era errado. De que aquilo... E ela não fazia ideia de que existia uma lei, que isso era criminalizado, que para ela era normal. Normal, extremamente normal. Tanto apanhar do esposo, quanto apanhar do pai, quanto apanhar de um desconhecido na rua, né? Então, e aí é interessante quando eles acabam vindo para o Brasil e a gente tem toda essa proteção, né, legal. Isso acaba gerando até um conflito dentro das famílias, porque é uma mudança cultural muito grande, né? Então, assim, e é uma mudança cultural que é construída, né? Não adianta você chegar, impor, falar, porque, assim, na mentalidade deles aquilo não é errado, né? E acho que isso vai entrar também quando a gente fala da violência contra as mulheres ao redor do mundo, né? O que é culturalmente legitimado dentro dessas culturas, né? O que nessas culturas isso não é errado, né? Então, assim, vai muito além, né, do ato de violência, é muito além. E, Aline, me conta, como que foi o seu início nas missões? Assim, você me falou que fazem 8 anos que você trabalha com isso. Como foi o início? Na verdade, assim, eu sei do meu chamado missionário desde os 15 anos, né? O senhor começou a compartilhar comigo
através de sonhos. Eu era muito mobilizada em cultos de missões, assim, me via indo para os lugares. Não me sentia capaz, mas assim, um amor, né, queimava no meu coração por isso. E aí, quando, em 2013, né, eu já trabalhava na minha área há 8 anos, né, e trabalhei com dependência química durante mais ou menos 3 anos numa organização, mas já tinha tido experiências também em trabalhar dentro da igreja, né, com pessoas com problemas com dependência química. E eu achava que eu ia trabalhar nessa área para sempre, porque eu gostava. Se realizado, né? Isso, E era uma coisa assim que me dava prazer ver a dignidade da pessoa sendo resgatada, né? Ela voltando a ter uma vida minimamente, né, com qualidade, enfim. E tá, eu entendi que 2013, se eu não fosse para a missão naquele período, eu não iria mais. Deus tinha me falado isso, né? Porque eu já tinha procrastinado muito, tinha muito medo muito tempo, de né? ir, e como que eu ia me manter financeiramente, que eu acho que era a minha maior preocupação. Eu acho que a maior preocupação da maioria das pessoas para dar esse primeiro passo de missionária, né? Exatamente. Tipo, não, isso é loucura, como que eu vou... Não é uma coisa simples. E aí, assim, Deus tinha me dado um ultimato, né? Ou você vai agora ou você não vai mais. E eu nunca consegui ser integralmente dentro da minha área profissional, por exemplo. Eu tive várias oportunidades de expandir, crescer, né? Enfim, várias situações. Mas eu sempre ficava muito dividida com o trabalho profissional e o trabalho na igreja. Então, tentava sempre me dividir muito em tudo isso. E aí chegou um tempo e falei, não, tá bom, Deus, então agora eu vou, né? Eu vou dar esse passo e seja o que o Senhor quiser. E aí tá, eu fiz a minha TED em 2013, lá em Florianópolis, e era uma base voltada para a questão da justiça social. E tudo eles falavam sobre o reino de Deus, sobre as áreas de influência, sobre justiça. E quando terminou a ETED, eu fui convidada para me tornar obreira da base. E quando eu fui para Florianópolis, eu morava em Maringá, né, tinha um apartamento montado. Quando eu fui fazer a minha escola de 5 meses em Floripa, eu coloquei toda a minha mudança num caminhão e levei para Florianópolis. Porque eu sabia que não ia ter mais volta, né, que a partir dali a minha vida teria um outro rumo. E aí, isso foi o meu processo. E aí, quando terminou a escola, eu estava assistindo um programa na Band chamado A Liga, que era tipo um documentário, né? Sim. E passou a situação dos refugiados. E aquilo, assim, moveu meu coração de uma forma que eu não sei explicar, né? Foi o próprio Deus, assim. Sim. E no período da ETED, a gente tem muitos momentos de intercessão. E foi um período que a gente também fez a intercessão pelo mundo muçulmano, né, que no período do jejum. E toda vez que a gente ia orar pelos campos de refugiados, né, no Oriente Médio e na África, meu coração realmente parecia que eu me via nesses locais, assim, trabalhando com eles em campos e tal, porque a gente recebia muitas informações, né, específicas sobre o que orar. E era como se Deus me transportasse para esses locais. E aí, um dia eu fui orar, fui fazer meu tempo de manhã com Deus, e o Senhor falou para mim assim, veja o que eu falo na palavra sobre os estrangeiros. E aí eu me deparei com muitos versículos, né, falando como os estrangeiros deveriam ser tratados, né, sobre hospitalidade, sobre proteção, sobre tratar com imparcialidade, né, dar a eles justiça, enfim. E aí Deus começou a me falar, né, que Deus estava me chamando para isso, né, para trabalhar com essas pessoas. E eu lembro, falei, Deus, mas eu não sei nem falar inglês, como que eu vou lidar I don't speak English. Exatamente. The books on the table, a única coisa que você vai falar. E aí o Senhor falou para mim assim, a língua que você precisa falar não é o inglês, é a linguagem do amor, porque essa é universal, e essa que vai alcançar, né? E para mim que foi muito marcante, assim. E a partir daí Deus começou a trazer contato com refugiados. Eu lembro o primeiro refugiado muçulmano que eu tive contato lá em Florianópolis. Eu compartilhava muitas coisas no meu Facebook, né, na época, falando sobre a causa dos imigrantes. E aí um refugiado me adicionou. E aí eu, gente, né? O meu primeiro! E eu lembro que a gente estava indo para um final de semana para falar sobre passos de justiça, sobre um movimento de justiça, como que a gente poderia praticar a justiça no nosso dia a dia. E eu ia falar dentro da causa do imigrante, do refugiado. E aí veio aquela notificação, né, de que ele queria contato e tal. Eu falei, meu primeiro refugiado, né? Vibrando. E foi muito interessante, assim, porque ele realmente tinha recém-chegado da Síria, né?
E foi muito interessante, assim, esse processo de acolher, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que conseguir um local para morar, um emprego, isso, mas às vezes a simples amizade, o simples olhar, né? E falar, simples momento que você senta para escutar, né? Exatamente, eu te vejo, eu me importo com você. E ele ficava assim, mas por que você se preocupa tanto com a gente? Por que você tem, né, esse amor, assim? Eu falei, olha, porque eu sei que Deus ama vocês, né? E eu sei que é Deus quem tem movido meu coração com relação a entender um pouquinho mais sobre a causa de vocês e tal. E ele ficava muito constrangido e sem entender, essa questão do amor. E Deus falou, tá vendo? É essa linguagem, né? É isso que você vai comunicar. Então, desde então, né? Você nunca mais parou. Não. Eu fiquei na Jocum até 2015, né? De 2013 a 2015, servindo e envolvida com a rede que apoiava refugiados lá em Florianópolis. E aí, em 2016, eu recebi um convite para ir servir na Missão Mais, que é uma missão que eu comecei a ouvir mais especificamente sobre acolhimento de refugiados no Brasil a partir dessa organização. E foi muito interessante, porque à noite eu tive um sonho de que eu estava com eles acolhendo refugiados. No outro dia, o presidente da organização entrou em contato comigo, me convidando para fazer parte. Eu falei, Deus... Que doideira é essa? É o Senhor que está nisso, né? E foi muito assim, interessante, porque essa organização ela já tinha toda uma rede, né, de contatos com organizações de fora, internacionais. E eles trabalhavam especificamente com refugiados cristãos, pessoas que vinham de perseguição religiosa. E por conta desses contatos, é diferente quando você tem uma portaria, por exemplo, aqui no Brasil existe uma portaria que deu a permissão para a entrada dos sírios por conta da guerra na Síria, né? Então o Brasil ele teve essa abertura. Já um refugiado vítima de perseguição religiosa, às vezes o problema é uma questão mais isolada. Por exemplo, um refugiado que vem do Paquistão ou do Egito ou de qualquer outro país, por conta de ser cristão, não tem essa abertura. Então, até ele conseguir sair do país é muito difícil, né? Então, a gente mantinha esses contatos, esses relacionamentos com essas organizações, e por meio dessas organizações a gente conseguia fazer uma triagem e verificar se era melhor retirar essa pessoa daquele contexto ou fortalecer, né, o cristão lá. Porque a gente também tem esse cuidado de não enfraquecer a igreja que está nesses países em perseguição. Mas dá apoio, né? Em 2015, eu tive a oportunidade de ir para o Haiti, né, e o Brasil estava recebendo muitos haitianos. Então, era um dos fluxos na época, né, migratório para o Brasil, era de haitianos, que a partir do terremoto que aconteceu em 2010, o Brasil também deu abertura, né? E lá em Florianópolis começou um grupo de haitianos. Assim, a gente vê muitos haitianos, e Deus já falando comigo sobre essa questão de refugiados e tal. E aí eu lembro que um amigo meu falou assim, olha, eu estava viajando, ele falou, volta logo, porque tem um grupo aqui que quer te conhecer. E era um grupo de haitianos, né? E foi muito interessante, porque Deus nos permitiu fazer um Natal para eles. E essas conexões, né, que Deus vai fazendo, e a gente também criou relacionamento, a gente foi vendo como que a gente poderia ajudar com documentação, algumas orientações. E aí veio a possibilidade, aí quando, em 2015, a gente estava com uma ITED, e Deus direcionou para o Haiti o trabalho, né? E aí meu líder falou assim, não, você tem que ir, porque, olha, é haitiano, né? Deus está trazendo muitos para cá, você precisa ir lá para entender um pouquinho do que está acontecendo no país. Eu falei, eu vou orar, se Deus falar comigo, eu irei. Senão... E foi muito interessante, porque Deus me deu um sonho, realmente, Deus fala muito comigo em sonhos, Deus me deu um sonho confirmando que era para eu ir. Então, quando nós fomos para lá, o país realmente, né, tinha passado pela questão do terremoto, o país é um país que vive em conflito, né, durante várias décadas, na verdade, por conta de questões políticas. Então, a gente tinha, na época, ainda o Exército Brasileiro servindo lá, né? E o brasileiro no Haiti, ele é muito amado, ele é muito respeitado pela forma como a gente lida com eles. Recebe, né? Eles aqui, né? Isso. Então, assim, foi muito interessante. Desculpa, Giovana. Mete o microfone na Pode mão. cortar essa parte. Não, sabe o que ela faz? Ela coloca em preto e branco, faz todo mundo dar risada da gente. E quando você conhece a realidade, quando você conhece a cultura, é muito mais fácil para você lidar com eles aqui.
né? Porque, assim, às vezes a gente olha para o Haiti, por exemplo, a gente só vê a pobreza, a miséria, a gente só vê as dificuldades, né? Quando a gente foi, a gente se deparou com muitas coisas, assim, muito difíceis. E aí, só que a gente também pôde ver as belezas do país, a gente pôde ver a beleza do povo, sabe? A riqueza que aquele povo possui de força, de garra, de inteligência. A gente ficava impressionado, os haitianos falam 4 idiomas, assim, tranquilamente. Eu trabalho com e estavam falando, acho que ele fala 3, tipo assim, para falar português já foi difícil, inglês ainda não sei. Quando eu fui fazer alemão, quase morri do coração. Então, e aí Deus mostrou para a gente essas belezas, né? E quando nós voltamos, o nosso olhar para o haitiano era diferente, né? O nosso olhar para o Haiti era diferente. Então, uma das coisas que eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa... não só como nós como cristãos, mas a sociedade no geral, né? Existe uma palavrinha chamada que é etnocentrismo. A gente olha para a cultura do outro a partir das nossas lentes culturais, né? Sim. E às vezes tem coisas que a gente não entende, que a gente parece que não decifra, parece que não faz sentido. Mas o convite, né, que eu acho que a gente precisa fazer para a gente mesmo é tirar a nossa lente cultural e tentar colocar o óculos do outro. E aí agora eu vou trazer um pouquinho para a questão do Afeganistão, né, que está essa loucura, né? Eu fui pesquisar um pouquinho por que estava acontecendo e aí foi a questão que retiraram as tropas dos Estados Unidos lá e invadiram, né, Cabul, que eles invadiram. Na verdade, se você olhar no mapa, eles não só invadiram Cabul, mas eles rodearam todo o país. Só tinha uma parte no centro do país que ainda não tinha sido invadida. Então, assim, eles foram muito estratégicos, né, porque eles realmente cercaram a população, sem ter como elas fugirem para as fronteiras, por exemplo, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu tinha visto algumas reportagens de mulheres que eram a pauta, mas eu nunca tinha entrado para saber o que tinha, né, realmente. E aí eu vi 2 reportagens. Uma foi um G20 na Itália dos direitos humanos, que eles trabalham com isso. E aqui ele traz a questão da educação. Fala que nós não podemos iludir. As jovens e mulheres afegãs estão prestes a perderem liberdade e dignidade, regressando ao estado deplorável de 2 décadas atrás. O risco é tornar esses cidadãs de segunda classe que enfrentam de novo violência e discriminação sistemática, tudo por causa do gênero a que pertencem. Né? E aí fala que, por mais que eles estejam com um discurso de que vai ser moderado, de que eles querem proteger a mulher, será que realmente vai acontecer? Porque atualmente elas não podem sair de casa, né? Eu estava vendo a reportagem, elas o que pediram foram que elas ficassem dentro. E aí ele trouxe que entre 1996 e 2001, o grupo fundamentalista aplicava no país uma versão ultraconservadora da lei islâmica, em que as mulheres elas eram proibidas de trabalhar fora de casa, elas também não podiam ir à escola a partir dos 10 anos, e se elas fossem nas ruas, elas deveriam estar acompanhadas de um homem da família, e as punições poderiam ser apedrejamento e execução. Né? E aí, o que gira em torno da mulher, fala que está até na lei, né, nos direitos humanos, a mulher que fez o relatório, ela falou que eles estão na linha vermelha. A mulher ela está na linha vermelha do Afeganistão. E por que, né, a mulher que está assim, a gente não viu a questão, o homem não pode sair de casa, é a questão da mulher. Na verdade, são os países islâmicos, né, a questão da religião também, ela é muito forte, né, muito além da política, né, da cultura. Ela que determina, né, quais os valores, ela que determina a questão do acesso ao direito, enfim. E nessas culturas, a mulher é muito vista inferiormente, né, de uma forma muito cruel, muito violenta. Quando a gente olha a partir da nossa visão, né, de um país ocidental, a gente olha para esses países e fala, meu Deus, né? Então a gente não consegue entender assim por que elas se submetem, mas elas cresceram, elas nasceram naquele ambiente. Então para elas não existe outro mundo além daquilo. É interessante esse movimento de imigração, porque quando elas vêm para outra realidade, né, para uma outra estrutura de sociedade, e elas se veem com direito, né, com lei que protege, elas podendo denunciar alguma coisa, exatamente. Né? Então, assim, elas ficam assim, olha, elas não se submetem mais àquele processo. Para algumas,
aquilo não é violência, aquilo não é errado, aquilo é normal e natural, né? Então, para ela se encaixar na nossa cultura é muito mais difícil, e ela aceitar a nossa cultura é mais difícil, porque para eles a nossa cultura é totalmente pervertida, distorcida. Então, essa concepção de liberdade é muito diferente da nossa, né? E para ela, liberdade talvez é usar a burca. Liberdade talvez é ficar dentro de casa. Não que isso seja, né? Mas para eles, dentro daquilo que eles são ensinados e criados, as meninas, né? E quanto mais pobre, quanto mais longe, né, dessa questão de ter acesso à educação elas estão, maior vai ser, né, as violações e vai ficar tudo bem. Tem um livro chamado Longe de Casa, que é da Malala, né, que ela é ativista, né, social sim. e pró, né, educação das meninas. Esse livro é maravilhoso porque ele conta a trajetória das refugiadas, de mulheres refugiadas, e ela conta toda a luta que ela tinha para a família dela autorizava ela estudar, e acho que ela era do Paquistão, se eu não me engano, e a família autorizava, a família queria que ela estudasse porque a família tinha já uma visão diferente da educação da mulher, mas ela sofria muita retaliação por conta que a sociedade em si não aceitava, né, aquela situação. E aí no livro vai contando várias histórias de mulheres que viveram as mesmas situações ou até piores, né? E então essa questão de não ter acesso vai muito mais daquilo que está sendo construído, né, no sistema de sociedade, de valores, do que simplesmente eu não quero estudar ou eu acho que isso não é importante, né? Então, e elas acabam crescendo, a maioria tendo essa percepção de que elas não precisam estudar. Né? A gente tem, inclusive, refugiados aqui no Brasil, que são sim. mulheres analfabetas, né? que nunca tiveram acesso, nunca foi valorizado, nunca foi pensado na possibilidade delas estudarem. Porque dentro da cultura dela, ela é criada para casar, ter filhos, cuidar da casa e só. Quando as mulheres têm esse posicionamento igual da Malala, né? Que eu acho que vale a pena a leitura do livro dela. Uhum. Tem esse não, eu vou estudar, eu vou lutar, né? Ela se tornou uma ativista e, graças a Deus, reconhecida, né? E tem feito um trabalho incrível. Mas o que ela passou, né? Ela sofreu tentativa de morte várias vezes, ela teve que fugir do país dela, hoje ela é uma refugiada, né? Sim. Para que ela pudesse ter acesso à educação, uma coisa tão simples. Então, simples, assim, ela representa... que pra gente é básico, né? Hoje aqui a gente não pode não ir para a escola. Exatamente. Né? Enfim, conselho tutelar e etc. E ela representa, talvez, milhares de mulheres que estão na mesma luta, mas estão no anonimato, né? Milhares de mulheres que olham para aquela situação e falam assim, nossa... minha vida talvez pode ser diferente, que às vezes tem um desejo, tem uma capacidade, né, de trabalhar numa área específica e tem esse impulso, mas muitas vezes para ela romper com toda essa estrutura, com toda essa cultura, ela vai sofrer demais, né? Tanto que a gente às vezes desiste porque às vezes é sofrer isso sozinha, né? Às vezes é sofrer isso que nem você falou no anonimato e a pessoa acha, deixa pra lá porque não, às vezes eu sofro, não consigo, morro no meio disso tudo, né? Porque elas devem pensar isso. Sim. E é interessante que a gente fica pensando assim, nossa, elas lutam tanto, né, para conquistar algo. E muitas vezes é uma coisa pequena que para nós, né, que é tão, nossa, né, a gente reclama que tem que ir para a escola, que tem que acordar cedo, ou que tem que trabalhar e assim, talvez ela vai dar a vida para conquistar esse direito, né? O direito ao voto, o direito a dirigir. A gente, esse tempo atrás, acho que na Arábia Saudita, as mulheres tiveram agora, uns 3 anos, eu acho, 2 anos atrás, o direito a dirigir, porque elas não podiam. Nossa, então, assim... Né, a gente tá e hoje a gente não vê a hora de fazer 18 anos. Exatamente. Então, assim, são realidades que são muito diferentes, né? Tem uma experiência que fizeram na Inglaterra, e acho que teria que ser feita em todo mundo, né? Que é uma experiência social, que eles chamam. Eles colocaram sapatos numa praça e gravadores com fone e pediam para que as pessoas pudessem colocar os sapatos e dar uma volta na praça escutando a história dos donos dos sapatos.
E eram histórias de refugiados. Nossa. Então, a pessoa colocava o sapato e ia dar uma volta pela cidade ouvindo a história, né? E a maioria das pessoas que reclamavam porque os refugiados estavam vindo para o país, porque, né, com discriminação, parava e falava assim, nunca mais eu abro a minha boca para falar nada contra eles, porque o que eles passaram, eu não consigo nem imaginar o que seja, né? Eu não consigo nem conceber que existe violação, violência nesse nível ainda hoje, né, na nossa sociedade. Então, a gente tem mais é que acolher mesmo, né? Então, quando a gente se depara, quando a gente começa a abrir os nossos olhos para essa realidade, a gente vai ver que muitos refugiados já estão no nosso meio, né? Mas estão ainda calados, estão ainda sem voz, estão ainda sem visibilidade, porque a gente muitas vezes julga, né, com o nosso preconceito, nossa discriminação. Eu lembro, trabalhando mais ativamente nessa área de refugiados, a gente participava de reuniões assim, de governo, né, de implementação de políticas públicas, e tinha sempre algumas pessoas se levantavam, em vez de vocês estarem pensando em políticas públicas para os brasileiros, dar acesso para quem é daqui do país, vocês estão pensando em estrangeiro, né, com muita revolta, muito ódio, né? E eu falava, gente, as pessoas não têm noção do que eles passaram para estar aqui, né? Porque a gente fala assim... Do quanto direito que você tem aqui, perto do que eles têm lá. Exatamente. Né? E o que é muito interessante, né? A gente pensa, nossa, igual o pessoal está fugindo do Afeganistão, né? Quem consegue fugir, a gente fala, nossa, agora a pessoa está super feliz, saiu de lá, não tem mais guerra, não tem mais opressão, só que existe uma nova batalha que vai começar, que é o processo de integração, que é o processo de adaptação. Então, assim, a gente fala que os problemas não terminam quando a pessoa consegue sair daquela zona de conflito. Na verdade, começam, né? Vai começar toda uma... Exatamente, porque aí vem o choque cultural, vem esse mundo que é totalmente desconhecido e que não faz sentido para mim. Então, e eles estão aqui no nosso meio. Se a gente não tem a sensibilidade para ter esse olhar, a gente vai julgar, a gente vai reclamar, a gente vai achar que eles estão ocupando os nossos lugares, né? E você, por tudo que você, enfim, já passou, você acha que esse processo ele é mais difícil para a mulher? Muito. Por quê, assim? Então, eu acho que por toda essa conjuntura, né, não só dos países de onde elas vieram, né, que geralmente elas não têm oportunidade e não sabem, né, que estão sendo violadas, e os homens acabam tendo muito mais acesso à educação, à informática, aos relacionamentos. Então, assim, para o homem, né, ele acaba se adaptando mais rápido. E, geralmente, ele aprende, né, a língua mais rápido. As mulheres são sempre colocadas numa condição de... Não, primeiro vai ser o homem, depois a mulher. Se tiver a oportunidade de aprender o idioma, ela vai aprender depois, porque ela vai cuidar dos filhos. Senão no homem só que aprendeu, né? Exatamente. Então, assim, dependendo da cultura familiar... É ele que vai ser o protagonista e ela vai ficar ali, né? Eu acho que dependendo do país que esse refugiado isso vai acontecer de formas diferentes, né? Então, a gente hoje vê que existe muitas organizações voltadas para o atendimento das mulheres, para a questão de geração de renda, porque muitas não trabalharam fora, muitas não têm noção, né, dessa questão do mundo do trabalho. Então, é todo um começo, né? É como se você, nascesse hoje e tendo que aprender, né, já sendo adulta, já tendo todo um histórico, um passado, vivências, né? Então, realmente é bem desafiador. Eu ouvi, né, uma história de que aconteceu praticamente isso. Era um casal. O homem conseguia se comunicar, então ele conseguiu um emprego. A mulher dele, no que ela fazia, ela era muito boa, não conseguiu, porque ela não tinha estudado, ela só falava francês. Mas, próxima pergunta. O que é a situação do Afeganistão, o que essa situação representa para a nossa sociedade? Então, eu acho que eu tenho pensado nessa questão, o mundo está muito globalizado, né? Eu estava até conversando com uma pessoa, uma amiga ontem, e eu falei, os problemas também se globalizaram, né? Então, o problema do Afeganistão não é só do Afeganistão, tanto que existe todo um movimento, né, dos países para se mobilizar, porque afeta não só a humanidade, não só as pessoas que estão lá, mas a humanidade como um todo. E o que eu acho que representa esses retrocessos
é que assim elas demoraram tanto para conquistar, né, direitos tão básicos, tão mínimos, tão pequenos, e de repente, né, por conta dessa invasão, elas perderem realmente aquilo que é o básico, né, o mínimo, assim. Então, existe lá um posicionamento delas, né? A gente vê mulheres indo para as ruas, lutando, mas aquilo lá tem um preço, né? Muitas vão morrer por conta dessa luta, né? Eu vi que numa reportagem até que estava falando que eles prometeram, né? Eles prometeram não, mas o discurso é de que não vai voltar, é de que, tipo assim, elas estão em casa agora, mas até o momento que vai ser seguro para elas voltarem para as ruas para trabalharem. Mas, na realidade, não era isso que estava acontecendo. Eram casas de ativistas que estavam sendo invadidas, eram mulheres que trabalhavam em banco, que estavam saindo do serviço. Então, assim, é uma realidade contraditória, né? Eles dizem uma coisa, mas a partir do momento que muitas vezes elas se posicionam, elas morrem por isso, elas perdem tudo o direito delas, né? As mulheres, né, são negligenciadas desde a infância. Então, muitas com 8, 9 anos já são dadas em casamento para homens de 50, 60. Sim, então, assim, não tem essa noção, o direito, né, a questão da proteção com relação à mulher ou crianças é totalmente distante, né? Não tem essa mesma percepção que a gente tem. Eu vi uma reportagem não, foi até nesse livro, que fala que mulheres do Oriente Médio e da África, elas têm o clítoris retirado para que elas não tenham prazer e assim não traiam, né? E aí fala que é um número, tipo assim, absurdo de milhões de mulheres que já passou por isso. E o processo ele é feito de forma mal feita e muitas mulheres são estéreis por causa disso. Então, assim, e isso é de uma semana de vida a 14 anos. Né? Que absurdo. A gente acha que não consegue dimensionar ou imaginar assim, as violações, as violências que são praticadas, né? E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já até falou em tudo isso, que é por que as mulheres são sempre as mais perseguidas? Eu acho que culturalmente a mulher sempre foi vista como inferior. Até se a gente olhar na Bíblia, né? As mulheres eram vistas, né, de uma forma inferior. Em Jesus que elas ganham a dignidade, em Jesus que elas ganham um olhar especial, sensível, né? Um olhar de inclusão mesmo, né? Então, a gente tem em Jesus realmente um referencial em todos os aspectos. Afirmando aquilo. Uma vez eu escutei, que foi assim para mim, não só para mim, mas para o público que estava ouvindo, né? Inclusive era o autor do livro que eu queria trazer. Ele fala que quando a mulher é negligenciada, quando a mulher é colocada como inferior numa sociedade, é uma faceta de Deus que não está sendo revelada. Uau. Porque a gente revela um aspecto de Deus, o lado feminino de Deus, que nenhum homem pode revelar. Então, ele fala assim, que quando os homens aprenderem a tratar a mulher com dignidade, não dá dignidade porque ela já tem, a dignidade já está intrínseca, porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus, e ela vai revelar Deus de uma forma que nenhuma outra pessoa, nenhum outro homem poderia revelar. Quando os homens aprenderem a reconhecer e a tratar com essa dignidade, ele falou assim, aí a gente vai ver avivamento, a gente vai ver transformação social, a gente vai ver, né, culturas totalmente transformadas, porque é uma batalha espiritual em tudo isso. Porque aí eu só revelo um aspecto de Deus em um lado mais sensível, né, um lado maternal, um lado que muitas vezes é aquele estralo para o negócio ser transformado. Né? Às vezes você tem a força, você tem todo o material pronto, você tem tudo ali, mas você precisa aquele pontinho, aquele negocinho que só vem da mulher. É interessante assim pensar que não é só uma questão, né? A gente fala da cultura, porque todas as culturas revelam algo de Deus, mas tem coisas que são tão distorcidas, tão destruídas, porque justamente para não revelar Deus em sua totalidade, né? Uau! Nossa! Uau! Essa realidade do Afeganistão, ela acontece perto da gente? Eu acho que, assim, a nível do que está acontecendo no litoral lá, de conflito, né, de toda essa, inclusive contra as mulheres, a gente não, talvez tenha regiões do Brasil que sofram mais, né, violações, mas a gente não tem como nem imaginar, nem falar, não, a gente tem uma perseguição no Brasil. Não, a gente pode ter outras formas, né?
E a gente tem muita violência ainda no Brasil, a gente tem muita negligência contra a mulher, contra a menina, né? Mas eu fico pensando como que isso nos afeta, né? Como que a situação lá nos afeta no sentido de que a gente é o mesmo povo, a gente é uma humanidade, né? A gente está no mesmo território, né? E no sentido assim de que eu não posso ser indiferente, né? Eu não posso achar que aquele problema não me pertence, porque na verdade o mundo hoje é globalizado. Então hoje está lá, amanhã pode estar no nosso quintal. E assim, nós como cristãos, como que a gente deve se posicionar diante dessas injustiças sociais, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa entender o que é acolhimento, né? Porque o acolhimento é estabelecer um relacionamento saudável. Uhum. Não é só você dar um dinheiro ali, né? No sinal que pede. Exatamente. Então, assim, porque, na verdade, o que vai reconstruir essas pessoas, as vidas, né? São a partir dos relacionamentos. Não tem como eu ser inserida numa sociedade se eu não tenho vínculo social com as pessoas, né? E eu acho que uma das coisas muito práticas que a gente pode, como filhas de Deus, como mulheres, é a gente exercer a nossa sensibilidade, o nosso olhar, a gente se aproximar e entender que elas são tão dignas, elas são tão amadas por Deus quanto nós somos. Aline, muito obrigada. Eu gostei muito do papo. Eu acho que isso não é nem a pontinha do iceberg do que a gente precisaria conversar sobre, né? Uma coisa que eu gostaria de colocar é que a gente precisa entender a visão bíblica, né, a respeito do estrangeiro. Uma necessidade que nós, como igreja, temos, até porque eles estão aqui, né? Uhum. O que a Bíblia diz sobre, né, como a gente deve tratar. E quando a gente, por exemplo, trata o estrangeiro com justiça, a gente não está revelando o nosso caráter de pessoas boas, a gente está revelando o caráter de Deus. Muito obrigada, assistam e compartilhem, curtam. Se vocês quiserem saber mais sobre os refugiados, a Aline está aqui totalmente disponível. Sim. E é isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu. Falou.